Olá pessoal, sou o Daniel Mastral, sou escritor, conferencista e servo do Altíssimo. Hoje nós vamos tratar de um assunto, embora você pode dizer, puxa, que dia, né, para a gente falar sobre suicídio, Daniel. Estamos aqui, em breve estaremos celebrando a ceia natalina, né? Então parece meio estranho nós falarmos de morte num dia que nós celebramos a vida. Porém, o nosso Redentor, o nosso Salvador, morreu para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Então esse vídeo não é um enaltecimento da morte e nem uma apologia ao suicídio, mas ao contrário, é um incentivo à vida, a que você desfrute da vida que Deus te deu, que você seja grato por tudo que Ele tem te dado ao longo desse ano e o que Ele vai lhe dar no ano que vem, quer seja os desafios, as conquistas, as dificuldades, que a gente possa realmente aprender a em tudo dar graças, nada fica fora desse tudo, não é verdade? Então, esse vídeo ele tem o propósito de mostrar para você que a vida é uma dádiva divina, né? E nós não devemos desprezar as oportunidades maravilhosas e extraordinárias que Deus nos dá nessa jornada da vida, nessa trilha, ainda que a gente tenha que atravessar os vales da sombra e da morte. Nós vamos falar hoje sobre o suicídio de pastores. Isso tem perturbado muitas pessoas, isso tem gerado muitos questionamentos. Como é que pode alguém que conhece a palavra, alguém que é cheio do Espírito Santo, alguém que orienta as pessoas, que ensina da palavra, de repente tirar a sua própria vida? Já que a Bíblia, né, tá lá nos mandamentos, não matarás, né? Porém, nós temos que entender contextos aqui, tá? Davi matou muita gente em guerras, um policial em legítima defesa pessoal, né, e também no exercício da sua função, ele também muitas vezes tem que atirar para matar para que ele não morra. Então nós temos que entender o contexto de cada coisa, o que é doença, o que não é doença, o que realmente leva as pessoas a terem esse desdobramento, tá bom? Eu espero que Deus me use como instrumento para trazer esclarecimento à sua vida e fortalecimento, caso você esteja passando por uma dificuldade tal que você já esteja contemplando a morte como solução para a vida, tá bom? Vamos falar então do suicídio de pastores. É um caso muito extremo quando a gente fala em suicídio e não dá para nós mensurarmos ou julgarmos, esse daqui suicida, esse aqui suicidou, ele vai para o inferno. Nós não temos essa legitimidade, não temos essa autoridade de simplesmente sentenciar, condenar, julgar, sentenciar e condenar uma pessoa ao inferno. Quem conhece o âmago do coração é Deus. Por exemplo, Sansão ele tinha consciência do que ele estava fazendo. Ele pediu força para Deus para empurrar as colunas e Sansão sabia que ele ia morrer. Ele sabia. Então foi um ato consciente. Sansão não estava, né, desmemoriado, desmiolado, né? Sansão sabia o que estava fazendo. Ele ia morrer. Aquele povo ia morrer junto com ele, mas ele ia morrer também. E Sansão configura entre os heróis da fé. E ele se suicidou. Então nós temos que entender o contexto de cada situação. Judas, né, mostrou arrependimento, ele devolveu as moedas de prata ali, né, e depois se matou, né? Então nós temos que analisar caso a caso, né, o que é, como nós devemos ter o olhar. Então veja bem, esse vídeo não é uma apologia ao suicídio, muito ao contrário, é um incentivo para que você viva a vida e suporte sim os cravos, as angústias, as dificuldades da vida. Jesus disse: na vida tereis aflições, e ainda que você atravesse o vale da sombra e da morte, o Senhor está ali com você. É assim que é. Então vamos procurar entender melhor essas coisas, né? Eu sei que muita gente está abalada com essa questão dos pastores e não são fatos isolados. Lamentavelmente, isso não é um fato isolado. Eu recebi muitos e-mails de pastores que se suicidaram em outros pontos do nosso país, do Brasil e do mundo. Então, por que isso acontece? É claro que nem sempre ganha o alarido, nem sempre ganha vitrine de mídia, porque nem sempre são pessoas conhecidas. Quando é alguém conhecido, de um ministério conhecido, aí sim acaba ganhando mídia. Mas tem muitos pastores, muitos líderes que realmente têm tirado a sua própria vida. E por quê? Pessoas que conhecem a Deus, né? Então, relembrando, né? Falar desse assunto no Natal, né? Lembrando,
Essa época que nós estamos celebrando agora no final do ano, Deus está vendo o nosso coração, tá bom? Ele vê o coração. Então você está celebrando ali a Cristo, tá? Principalmente é a Cristo, esse é o foco do Natal. Embora essa não seja a data original do nascimento de Cristo. Isso aí provavelmente foi reformulado, o Império Romano colocou essa data para compilar com uma festa pagã que já existia, entre eles que é a Saturnália, né? Nós falamos sobre isso na série Quilaim, né? Mas Deus está vendo do coração. Tá celebrando olhando para Jesus? Beleza, sem problema, tá bom? Não é do capeta você celebrar o Natal, comer um peru na sua ceia, fazer uma árvore de Natal, enfeitar a sua casa, tá bom? Então nós temos que ponderar. Teve uma menina na Irlanda. Essa menina, acho que 10, 11 anos de idade, ela tirou a própria vida, ela se matou. E ela, linda menina, mas ela se achava feia. O olhar dela no espelho era um olhar deformado. O que ela tinha? Uma doença. E lamentavelmente os pais não perceberam essa doença, não conseguiram ler os sinais da doença, da depressão, do afundamento que a filha estava tendo. E aí ela optou por se matar, né? Porque ela se achava feia. Então, quer dizer, como é que Deus, na sua bondade, iria condenar uma criança de 11 anos doente à eternidade no inferno, né? Nós temos que entender, cada caso é um caso aqui, né? Agora existem outros tipos de suicídio que eu creio vão ter consequências. E eu teve um ano aqui nos arredores de São Paulo, acho que foi em Campinas, se não me falha a memória, que um homem, numa festa de fim de ano, ele matou a família inteira, ele executou a família inteira e depois se suicidou. Ou seja, foi um caso planejado. Ele já tinha planejado. Como vários casos que você vê por aí, até nos Estados Unidos, jovens entram com metralhadora na escola, mata tudo quanto é aluno, depois ele se mata. Então, aquele suicídio não remete a um arrependimento. Simplesmente é uma pessoa fraca, uma pessoa covarde, que não tem estrutura emocional para assumir as consequências do ato que realizou. Então, esse tipo de situação planejada, consciente, é uma perturbação mental, sem dúvida, mas a pessoa planejou. Então eu tenho os meus questionamentos, eu acredito que essas pessoas assim, alguém foi pego num crime de pedofilia. Então em vez de ele enfrentar a justiça, enfrentar realmente, errei, né, vou procurar acertar, usando um exemplo, tá? Porque isso está sendo viral no nosso meio, inclusive nas igrejas, né? Essa coisa de pedofilia, de vício em pornografia. De repente a pessoa é flagrada numa coisa dessa, e aí ele não tem estrutura emocional, o que ele faz? Ele se mata, né? Então aí são atos de covardia, a pessoa cometeu um crime, né? E aí nesse caso a morte não vai livrá-lo de uma sentença, no meu olhar, tá bom? Eu não sou o dono da verdade, a Bíblia diz que nós sabemos em parte conhecemos, em parte profetizamos, eu não sei tudo, né? Então a parte que eu sei, estou dividindo com vocês aqui. Então uma coisa planejada, eu acredito que sim, vai ter consequências, né? Que não é um fruto de arrependimento, né? Outras pessoas, elas têm fragilidade, elas não têm assim a sua proteção emocional muito bem estruturada. Então não sabem lidar com calúnias, com difamações, que ocorre muito no nosso meio, não ocorre? Então quando a gente vê que um pastor se suicida, é polifatorial isso. Pode ser que, uma das hipóteses, tá? E eu conheço muitos que passam por esse dilema, que vivem esse conflito. A igreja, a instituição, tem metas para bater. Então você tem que arrecadar do povo, sei lá, 1 milhão por mês, meio milhão por mês, e você se vira. E se você não arrecadar, você não é de Deus, você não é ungido, você não teve fé, você não tem unção, você não é nada. Você perde o cargo, você perde o prestígio, você perde os benefícios e a comissão que você ganha sobre o arrecadamento, né? Sobre a arrecadação. Então, às vezes, debaixo dessa pressão, né, muitas pessoas sucumbem, né? E mesmo outros que sabem que estão fazendo a coisa errada e continuam fazendo, né, e começa a ter conflitos espirituais e emocionais. Puxa, eu sei que está errado. Teve um rapaz que escreveu para mim e falou que a portas fechadas ele conversou com o pastor dele. Pastor, essa história do dízimo está errada, né? A gente deveria pedir que as pessoas ofertassem por amor, não por obrigação. E o pastor falou, se eu fizer isso, eu fecho a igreja. Eu fecho a igreja, porque essas pessoas só dão por medo, ninguém dá por amor.
E é uma verdade, infelizmente é uma verdade. Eu vivo isso no ministério que hoje eu exerço, né? Nós temos pouquíssimos mantenedores, pouquíssimos. Tem gente que já falou para mim, Daniel, você precisa descansar, tira um ano sabático, né? Que aí Deus vai levantar pessoas como Arão e Ur para sustentarem as suas mãos, para trazer provisão. Não, eu sou muito realista. Eu peço para Deus saúde, eu peço para Deus disposição para continuar trabalhando e produzindo para o reino, que eu faço isso com muita alegria, com muita satisfação. Mas eu sei que se eu parar, né, eu não vou ter fonte de sustento. Se eu, não vai haver investimentos, né? Então eu continuo trabalhando para o reino, buscando em primeiro lugar o reino e não a recompensa, né? E o resto vem como uma consequência. Deus toca quem Ele quer, né? Então é natural isso, tá? Quando você prega a verdade, você vai colher algumas coisas, mas é muito gratificante você ver que as vidas estão sendo libertas. Então tem pastores que entram nesse conflito. Puxa vida, eu sei que está errado, eu estou enganando o povo, mas eu tenho que fazer porque se eu não fizer eu perco o salário, eu perco o dinheiro, eu perco o cargo, eu perco a posição. E esse conflito, muitas vezes, ele não sabe gerenciar isso, ele se mata, né? Porque aí virou uma empresa. Então o seu valor, ele não é medido por quantas vidas você libertou, por quantas pessoas você levou aos pés da cruz. O seu valor é medido por quanto você consegue arrecadar, quanto que a sua oratória é capaz de persuadir o povo a dar o que tem e o que não tem na igreja, né? Então essa é a pegada, né? Infelizmente de muitos. Então alguns enfrentam esse tipo de conflito, outros não sabem gerenciar calúnias, que calúnia em nosso meio, olha, é useira e vezeira. Então sempre checa a origem. Por exemplo, quando o Magno Malta falou na TV Câmara, na TV Senado, que a minha mãe estava me processando, minha mãe tem 80 anos de idade, né? Quase 80 anos, não vou dar, mãe, eu não vou dar o spoiler da sua idade, né? Então, a minha mãe, ela poderia ter entrado em depressão, ela ficou muito triste, muito desapontada, ficou muito chateada, não passou de uma tristeza, evidentemente, mas ela poderia entrar numa depressão. Puxa vida, que absurdo, eu sou caluniada em rede nacional, né? E um senador que se diz cristão fala numa tribuna dizendo que eu estou processando meu filho. Ela ficou muito chateada, ela poderia ter entrado numa depressão. Eu poderia ter entrado numa depressão, né? Um outro pastor aí veio dizer que eu sou desmiolado, e que eu fiz uma afirmação que eu nunca fiz, e ele nunca provou essa afirmação. Então eu poderia ficar abalado. Já falaram um monte de abobrinha, só que nunca ninguém conseguiu provar nada, né? Ah, o Daniel é isso. Tá bom, beleza. Você prova. Você tem fato concreto? Não, não tem. Como é que você sabe? Estão dizendo por aí. Estão dizendo por aí, a voz do povo não é a voz de Deus, a voz do povo mandou matar Cristo. Cristo que acolheu o povo, que semeou o amor, o que o povo deu em troca? Cruz, mata ele. Moisés, que foi o libertador do povo, o que ele ganhou em troca? O povo quis apedrejar Moisés, né? Então, faz parte da vida cristã. Você vai tomar pedrada e você vai se desapontar, sim, líder, inclusive com as suas ovelhas, né? Por outro lado, cabe ao líder também ter sabedoria para não ferir a ovelha e levá-la também a um processo depressivo e talvez até mesmo a um suicídio, né? Eu já vi líderes usando do altar para depreciar ovelhas, né? Que faz uma mensagem direcionada e às vezes usa até o nome da pessoa. Se a pessoa confidencia algo na sala pastoral que deveria ser sigiloso, e ele conta para todo mundo. Teve um caso de alguém que foi ministrado, você preenche uma ficha de ministração e essa ficha vazou. E tinham detalhes ali bastante comprometedores no caso daquela pessoa, não vou nem definir gênero, no caso daquela pessoa, e aquilo vazou para a igreja inteira. A pessoa teve que sair da igreja, né? Porque virou um alvo de chacota. Quer dizer, a igreja que prega o amor não vive o amor. A igreja que prega o perdão não vive o perdão. Fotografa bonito no altar. Vamos falar de reconciliação. Somos o ministério reconciliador da União Universal. Só que não reconcilia com ninguém. Nós vamos pregar sobre o amor. Esse aqui é o culto do amor. Só que você não ama ninguém, né? Você não exerce o amor, você não busca em primeiro lugar o reino. Então esses valores passam a ser invertidos em nosso meio. E isso gera conflitos que nem sempre são bem administrados. Então nós vamos ver casos de José. José na Bíblia, ele conseguiu gerir bem isso daí. José, ele foi traído pelos seus irmãos, ele foi vendido como escravo, ele foi preso injustamente, foi esquecido na prisão e nada disso corroborou para abalar a sua estrutura emocional. José continuou linear a Deus, não é? E foi
coroado em ser o governador do Egito. Teve um cargo de poder, Deus abençoou ele, mas ele passou por bons bocados antes. Então, da mesma maneira, fazendo um paralelo aqui, pelo amor de Deus, não me comparando a José, mas de certa forma, Deus me deu uma estrutura emocional, e graças a Deus por isso, para suportar os cravos, para suportar as calúnias, para suportar as pedradas, porque se eu entrar em depressão, se eu tiver algum problema, quem será que vai me acolher, a não ser minha própria família, a não ser Deus? Eu tenho poucos amigos, né? Então, esses amigos estão do meu lado, de fato, eu preciso dessas válvulas de escape. Sabe, você líder, precisa de válvula de escape. O líder é muito cobrado. As pessoas cobram do líder, né? Cobra de você, pastor, cobra de você, pastora, cobra de você, líder de célula. Ah, você tem que orar por mim, você tem que ouvir a minha história. Olha, você tem que fazer isso agora, você tem que me visitar, você tem que, sempre é isso, você tem que. E se você diz, agora eu estou cansado, olha, agora eu estou doente, agora eu não tenho condições, você não é espiritual. Você não está atendendo o chamado, porque Jesus não faria isso. Mas Jesus não conseguia atender a multidão inteira, ou atendia, né? Muitas vezes ele se afastava da multidão, não dava para dar conta, é humanamente impossível. Tem gente que escreve para mim no direct do Instagram, ô Daniel, pô, você não me responde, eu falei alguma coisa que te ofendeu? Eu falei, não, meu irmão, mas são mais de 2.000 mensagens por dia. Não é que eu estou te desprezando, mas eu não consigo responder. Isso no Insta. No Snapchat, que é um número maior de seguidores, às vezes bate 3.000 mensagens por dia. No e-mail são 500 e-mails por dia, né? Se eu olhar o inbox lá da fanpage, é mais de 1.500 por dia. É impossível dar atenção para todos, mas todos querem atenção. E quando você não pode dar atenção, porque você tem uma limitação humana, ou porque você está cansado, ou enfim, né? Ou você está doente, ou você está trabalhando num projeto paralelo, você não é espiritual. Então o líder é bastante cobrado, né? E da onde o líder busca a força? Tem que ser de Deus. Graças a Deus, a minha estrutura, eu tenho intercessoras, tenho 17 intercessoras que oram para valer pela minha vida. Então eu me abro com elas, coloco meus problemas, minhas dores, minhas lutas, minhas dificuldades. Tenho o meu devocional com Deus, eu tenho a minha esposa para dividir o fardo, né? Peso dividido fica mais leve. Eu tenho amigos muito próximos e que eu posso dividir com eles também. Então isso traz equilíbrio, traz serenidade para mim. Eu tenho minhas válvulas de escape. Eu sempre pratiquei esporte desde os 10 anos de idade. Então ir para academia, para mim, não é um luxo. Quando eu mostro lá uma coisa ou outra nas redes sociais, não é que o Daniel é rico e está indo para academia. Não, é uma necessidade que eu tenho, porque a gente não viaja. Viaja, Daniel, vem passar uma temporada aqui no meu sítio, né, na minha casa de praia. Eu não tenho como viajar, eu tenho animais em casa, tenho gato, tenho cachorro, e eles não ficam com ninguém, eles são muito dependentes. Então há um ônus e um bônus de você ter os bichinhos. Então, meu lazer é ir para academia. É dar uma volta no shopping, tomar um café com a minha esposa, com meu filho, é jogar um videogame com meu filho, andar de bicicleta, jogar xadrez. Eu tenho poucos parceiros do xadrez, mas é uma coisa que eu gosto bastante, né? Mexe com o raciocínio, eu gosto do xadrez. Então são pequenas válvulas de escape, cozinhar, né? São pequenas válvulas de escape que eu preciso para manter a minha serenidade, tá? Para manter o meu equilíbrio emocional, porque se eu não tiver isso, eu estou lascado. Então você líder, você tem que drenar, você tem que ter um período para você. Quando eu vou para a academia, eu não penso em nada, eu estou lá, né? Eu tenho lá 2 horas para mim. Às vezes quem está me acompanhando na rede social, eu estou curtindo esse negócio do Airsoft, né? Então, quando dá, eu vou lá no stand, alugo uma arminha e fico dando tirinho lá. E assim, aquilo ali é uma válvula de escape para mim, é um pequeno lazer para mim, jogar com meu filho um videogame, né? Então, essas coisas são importantes, viu, líder? Você precisa e merece esse descanso. E você tem que ter a sabedoria de dizer não. Olha, agora eu não posso, agora eu não tenho como te atender, agora não dá. Nós temos essa serenidade. Quando o padre Fábio de Mello contou a sua doença, dizendo publicamente que ele tinha síndrome do pânico, muitas pessoas achincalharam ele na rede social. Como assim um padre ter depressão, ter síndrome do pânico? Como? Porque é humano, é carne e osso, como eu, como você. Jesus, quando estava na forma humana, chorou. Aquele que enxuga nossas lágrimas chorou. Jesus precisou de ajuda para carregar a cruz, né? Veio lá um sirineu para ajudar ele. Jesus, no momento de dificuldade da cruz, quem que estava ao pé da cruz? Quem estava junto com ele de verdade? Dos seus discípulos, só João. Né? Maria Madalena, mas discípulo que ele escolheu, João, somente João. Então nós vemos que você passa sim por essas
tanques de lapidação. Então nem todos conseguem. José conseguiu gerenciar. Graças a Deus, até aqui o Senhor tem me ajudado. Eu tenho conseguido gerenciar a calúnia, a privação, né, difamação ocasionalmente, a agressividade de pessoas nas redes sociais, exigências, né? Graças a Deus, Deus tem me dado equilíbrio e serenidade para isso. Porém, outros não conseguem, né? Você vê, Elias desejou a morte, Elias chegou a pensar na morte como solução da vida. Eu não aguento, ele teve uma vitória tremenda contra os profetas de Baal. E aí depois ele pede praticamente a morte. O que Deus faz? O que Deus faz para você agora? Manda o anjo lá, o anjo sacode Elias, come e bebe. Né? Come, bebe, não para não, porque depressão tira a sua fome, né? Não deixa não de comer, não deixa de beber. Então você come e bebe, e longa será a tua jornada, né? Longa será a tua jornada, só termina quando acaba, e só acaba quando ele determina. Enquanto estivermos aqui, em tudo dê graças, né? Não olha para trás, o para trás é aprendizado, o passado é aprendizado, o futuro é uma possibilidade, o presente é a dádiva que Deus nos dá. E Deus falou com Elias como? Com uma voz mansa e suave, não foi no fogo, não foi no terremoto, e a gente acha que se Deus não falar assim, não está falando, Deus não está me ouvindo. Sim, Deus está falando com você através de uma canção, de uma adoração. Quanto Deus falou comigo através de uma canção que dizia... como é que era? Tu és tremendo, tu és soberano sobre a terra, todo sobre os céus, tu és Senhor absoluto, tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo, e apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. Essa parte mexia comigo, apesar dessa glória, Deus, o Senhor se importa comigo. E uma outra canção que falava muito ao meu coração, que dizia, você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Eu achava aquilo tremendo, eu tenho valor, né? Então, aquilo ali falava ao meu coração. Deus fala de múltiplas formas com você. Então, ele falou com Elias de um jeito. O José teve mais estrutura emocional, né? Foi outra. Jó chegou a pedir a morte também, né? Chegou, não aguento mais, risca meu nome aí, né? Então são momentos que a gente passa. Como Paulo disse, abatido sim, derrotado não. Porém, hoje nós temos um probleminha que a depressão ela é vista por muitas igrejas, por muitos ministérios como algo do diabo. A depressão é do capeta. Então a pessoa está deprimida, é um desbalanço bioquímico. O coração não fica doente? Fica doente. O estômago fica doente, o rim fica doente, né? Então a gente entende que às vezes você tem que tomar um remédio tem que tomar insulina para a vida inteira. Você tem que tomar um remédio de pressão para a vida inteira. Você tem que tomar um remédio para o estômago, um omeprazol da vida aí, para a vida toda. Você tem que usar óculos, né? Então nós entendemos isso. E por que a gente não entende que o cérebro é um órgão como todos os outros e que pode também ficar doente e precisar de suporte medicamentoso, né? Para equilibrar esse balanço bioquímico do nosso cérebro, né? Equilibrar a dopamina, a endorfina, são as enzimas que trazem bem-estar para você. Então, as pessoas não entendem. Aí vai dizer, não, é do diabo. Você está deprimido? Então é demônio, é opressão. Ah, você não melhorou da depressão? Então você não tem fé. Então você não orou. Como é que o soldado reage? O soldado está numa guerra, o soldado foi ferido, o que acontece? Os outros soldados falam para ele, aí, hein, tomou bala, não vigiou, né? Você devia ter orado mais, você devia ter jejuado, senão você não levava bala, porque a Bíblia diz que 1000 cairão de um lado, 10.000 do outro, mas você não será atingido. Mas Paulo se escondeu num cesto para sair da cidade, não saiu pela porta da frente, então não podemos viver esse triunfalismo. E aí o que acontece? O soldado, o que ele faz quando o outro soldado está ferido? Ele carrega o ferido, os fortes ajudam os mais fracos, não é isso? Né? E aí trata do soldado, cuida do soldado, cuida das feridas do soldado, enxuga as lágrimas do soldado, espera ele se restaurar para voltar para o fronte de guerra. Soldado ferido num combate. Então essa sensibilidade o líder precisa ter. Se tem um pastor auxiliar, se tem um líder de célula, de repente ele não está bem emocionalmente, de repente ele está enfrentando um problema emocional, uma perda na família, sei lá, não está sabendo gerenciar, administrar aquilo, ou ele está com uma doença, quer seja uma doença do coração, que está incapacitante naquele momento, ou uma doença mental, ele precisa ser afastado para ser tratado, né? E nós temos, sem alarido, sem anunciar, sabe fulano? Então, fulano está com esse problema aqui, ó, então a gente está afastando ele. Não, nós temos que ter respeito pelas pessoas, né? Se afasta com respeito, com dignidade, né? Você vai ser tratado, você vai ser curado. Depois você volta para o fronte de batalha. Então, pastores e pastoras que estão me ouvindo, líderes, está começando a ter sintoma de depressão?
Tá dormindo demais? Tá tendo insônia demais? Tá comendo muito pouco? Ou tá comendo demais para preencher o vazio? Tá tendo crises de choro? Do nada. Você não consegue mais sorrir, se alegrar com as pequenas coisas? Você busca o isolamento, você não quer mais estar perto das pessoas? Sabe, tudo isso pode ser sintomas, tá diminuindo o seu cuidado com a sua higiene pessoal, não tem vontade de tomar banho, né? Tá diminuindo a sua vontade de se cuidar. Alguma coisa pode estar errada, você pode estar em depressão. Procura um psiquiatra. O médico é o psiquiatra, tá? Ah, mas o psiquiatra é do demônio, só cuida de louco. Não, ele cuida de pessoas que têm doenças no cérebro, como o cardiologista, doenças do coração. É assim que é, mas não é o neurologista. Neurologista é quando é o problema estrutural do seu cérebro, tá? Psiquiatra é quando são desbalanços bioquímicos do seu cérebro. Pode ser que ele faça uma parceria com o neuro, né? Não podemos descartar isso. E aí, então, procura um psiquiatra, ele vai te dar medicação e você vai ficar bem. E talvez tenha que tomar isso pro resto da vida, como você toma insulina pro resto da vida, como quem tome remédio para colesterol pro resto da vida, para pressão pro resto da vida, e você tem uma vida normal, né? Talvez você precise de apoio com psicoterapia, nada contra, busca alternativas, e a igreja falar, né, que isso é coisa do diabo, é o fim da picada. Demônios podem causar depressão? Podem, né? Mas nem tudo é demônio. Antes da gente pensar nas causas espirituais, a gente precisamos descartar as causas naturais, né? Elimina as naturais primeiro, depois você pensa nas espirituais. Então busca tratamento, toma medicação, tenho certeza, vai melhorar, funciona, a medicina está a serviço do homem, Deus ensinou a medicina para o homem, então não deixa de buscar, mas a liderança, a minha igreja diz que é do demônio, aqui se lasca que diga, meu irmão, busca ajuda, porque na hora que apertar o cerco para você, infelizmente, não vão ser esses que vão te ajudar, não. Quem vai te ajudar é aqueles que estão mais próximos de você, e nem sempre o líder está próximo. Tá? Então você procura sim cuidar da sua saúde, é prioridade para você, né? Para que você possa ter uma vida equilibrada, uma vida saudável. Então, procure sim ajuda, não deixa para depois não. Começou a ter sintoma, procura ajuda, né? As estatísticas mostram, né, que cerca de 70% dos líderes espirituais têm alguma espécie, alguma esfera de depressão. E se o cordão estica demais, uma hora ele quebra. Tá? Então não se cobre demais, faça aquilo que você pode fazer, né? Não adianta eu tentar responder todas as mensagens que eu recebo, não consigo, né? Então eu tenho limitações, nós temos que reconhecer as nossas limitações e buscar em Deus o renovo, né? Agora está ultrapassando, puxa, isso aqui está mexendo comigo, né? O grande erro que eu acho desses pastores que se suicidaram, eles já tinham sintomas de depressão e a liderança não teve a sensibilidade, uma inferência, não sei, não conheço o caso, né? Mas muitas vezes ocorre isso, não fazem a leitura dos sinais ou acham que é coisa do demônio, né? Aí a pessoa não busca o tratamento, né? Então é lamentável. Então tá passando dificuldade? Busca tratamento, é assim que a gente combate o bom combate. Abatido sim, derrotado não. Como é que eu não vou ser derrotado? Buscando ajuda. Muitas vezes ajuda médica, ajuda clínica, porque isso tem sido um fator desencadeante para muitas pessoas tirarem a vida. E a vida é uma dádiva de Deus, gente, né? Então nem pensa em tirar a sua vida. Nós vamos passar por dificuldades, como todos os heróis da fé passaram. Você acha que foi fácil para Paulo? Paulo foi apedrejado, Paulo foi açoitado, Paulo foi preso. Você não vê Paulo falando, eu vou me suicidar, eu vou me matar, eu estou passando fome, eu vou me suicidar, não. Você já viu um mendigo tentar suicídio? Ele lá no alto da ponte, essa vida tá ruim e tal, vou me matar. Não, nunca vi um mendigo buscar suicídio, né? Então muitas vezes ocorre que em nosso meio nós somos mal orientados, né? Então às vezes você pode ter esse pensamento na sua cabeça e achar que é coisa do diabo, não é. Faz parte de uma curva depressiva, busca ajuda. O diabo pode colocar isso na sua cabeça? Pode também, mas primeiro procura ajuda médica. Toma o remédio, faz o tratamento, cessou, puxa vida, criei o balanço, trouxe o equilíbrio e a harmonia de novo na minha vida, né? Poxa, está continuando, Daniel. Aí a gente pode pensar na causa espiritual. Lembrando que o tratamento psiquiátrico, muitas vezes tentativa e erro, vai trocar de remédio, o efeito não é tão rápido, leva umas semanas para começar efeito, mas busque ajuda. Vamos sair dessa caixinha de achar que tudo é do demônio, que eu tô, aí te vê esses testemunho, conta um milagre, eu estava com uma dor na orelha, agora orou, passou a dor na orelha, glória a Deus. Como assim? Isso é efeito placebo, gente, isso é placebo. Você liberou uma carga de adrenalina ali, naquele momento você disse que passou a dor, mas a dor voltou. Procura tratamento. Estou com uma dor de ouvido,
vai no otorrino, né? Eu estou com uma dor na articulação do joelho, vai no ortopedista. Então procura ajuda, não deixa para depois que você pode fazer hoje, tá? Então eu quero deixar esse vídeo aqui com uma celebração à vida. A vida que Jesus prometeu para você e para mim é uma vida em abundância, uma vida em abundância. Ovelhas, honrem o seu líder, abençoem o seu líder, ele é ser humano, ele precisa de abraço, ele precisa que às vezes vocês enxuguem as lágrimas dele, ele precisa ser menos julgado, menos cobrado, ajudem ele, invistam, se é um líder correto, tá? Líder, está passando por dificuldade, encontra uma válvula de escape para você, encontra fontes de prazer legítimas para você, tá? Coisas que são legais, que são saudáveis, uma coisa que você gosta de fazer, se permita, se dá esse presente. Você dá esse presente, a gente vai jantar com a sua esposa num bom restaurante, assiste um filme que você gosta no cinema, né? Come um bolo inteiro, né? Faça alguma coisa que seja bom para você, sabe? Você precisa dessas válvulas de escape, líder, precisa, né? E não se cobre demais, não se cobre demais. Faça aquilo que a sua limitação e a unção que está sobre você permite, porque nós não conseguimos dar conta de todas as coisas, quem dá conta é Deus. Nós procuramos, a função do líder é orientar, é dar direção, é acolher, é enxugar a lágrima, aconselhar. Mas tudo isso também tem os seus limites. Nós nem sempre conseguimos dar atenção a todos que nos solicitam. Então faça o seu melhor. Não pode fazer o melhor? Faz o melhor que pode. Não se cobre demais. Estou começando a entrar em desbalanço, começando a sentir aqueles sintomas, Daniel, que você falou, procura um médico, vai no psiquiatra. Tenha vergonha não. Mas Deus pode me curar? Pode. Nem sempre Deus cura, você sabe disso. Eliseu morreu da doença que ele tinha. Trófimo continuou doente, né? Timóteo tinha uma doença no estômago e múltiplas enfermidades e por alguma razão Paulo, cujo lenço era capaz e o avental era capaz de curar o enfermo à distância, por alguma razão Paulo não foi usado por Deus para curar Timóteo, a quem ele tinha como filho. Então nem sempre Deus cura. Por quê, Daniel? Não sei. Deuteronômio 29, 29, as coisas encobertas pertencem ao Senhor, as reveladas a nós. Nós não sabemos. Então, às vezes, Deus permite que a gente atravesse vales de aflições para nos ensinar. Aí alguém perguntou para mim, mas por que, Daniel? Nasce crianças deficientes no mundo. Quem crianças especiais, melhor dizendo. Quem é pai, é mãe de uma criança especial, descobre algo muito especial na vida. Sabe, é uma experiência diferente. E todas essas pessoas, unanimamente, são gratas a Deus. Eu nunca vi ninguém reclamar. Nunca vi ninguém reclamar. Então, às vezes, Deus nos coloca limitações para que você possa enxergar coisas que antes você não enxergava. Então, líder, falo para você, diante de Deus, não deixa dizerem para você que é tudo do diabo. Sabe, muitas vezes são frutos das nossas escolhas, falta de perdão, ou você deixou que alguma semente do mal entrasse no seu coração, alguém falou que você era um impostor, e você deixou entrar aquilo no seu coração, que se lasca o que pensam de você. O que importa é o que Deus pensa de você, porque seu nome está no livro da vida. Busca ajuda, querido, busca ajuda, mulher, pastora, sim, porque no final dos tempos o Espírito Santo será derramado sobre toda a carne, homens, mulheres, anciãos, sobre toda a carne, né? Jesus apareceu primeiro para Maria Madalena, as mulheres têm uma importância sim na Bíblia, fala da mulher virtuosa e enaltece a mulher virtuosa, então não permita, mulher, que você seja depreciada, tá? Mulher que apanha de marido, mulher que apanha de pastor, eu já vi isso, denuncia, tá bom? Porque você vai entrar em depressão e capaz de você tentar começar a pensar em morte. Eu não consigo sair desse casamento, só morta. Não, não faça isso não. Tem casamentos que não foi Deus que uniu. Foi sua precipitação, foi a escolha errada, foi a profetada. O que Deus uniu, o homem não separa. Mas é aquilo que Deus não uniu. E é aquilo que foi unido por uma profetada. E é aquilo que foi unido por uma precipitação. Eu vou casar porque aquele ali é um bom partido, porque é filho do pastor, porque é levita, porque é rico, porque aquela é virgem. Não. Às vezes você não teve amor, né? Então, tá ruim a situação, coloca diante de Deus, mas não se confina, não viva um cativeiro. Deus quer que você tenha uma vida, e uma vida em abundância. Celebra a vida, né? Com toda a alegria do seu coração, celebra a vida. Agradeça a Deus por esse ano maravilhoso que Ele te deu, e agradeça por ano que vem também, por tudo que Ele vai te dar.
pelos desafios, pelas conquistas, pelas lutas, por tudo, porque tudo traz crescimento. Mas busque ajuda. Soldado ferido no combate, tá? Guarda isso, soldado ferido no combate. Recua. Recuo não é retrocesso. Às vezes nós temos que recuar para dar um salto mais longo, não é verdade? Então é esse o recadinho que eu tinha para vocês hoje. Quero lembrá-los mais uma vez, não esqueçam desse guerreiro que vos fala. Não esqueçam de semear nessa trincheira, né? Não esqueçam de interceder por nós, para que Deus conserve em mim um coração humilde, e o dia que o Daniel achar que alguma coisa que é para o ministério, né? Quem faz é ele, a honra é dele, a glória é dele, a estrela que tem que brilhar é Jesus, não somos nós. E outra área que eu peço, né, que vocês também orem pelo pão nosso de cada dia, pela provisão na nossa casa, para que Deus continue nos trazendo dignidade, né? Porque quanto mais recursos eu tenho, mais conforto eu posso dar aos meus bichos, mais estrutura eu posso oferecer nos seminários, mais serenidade eu tenho para elaborar as pautas de vídeo e escrever livros. Então isso tudo é importante para nós também, sabe? Mandar suprimento para a trincheira. Se não chegar suprimento na trincheira, o soldado morre. Se não chegar munição, ele morre. Se não chegar alimento, ele morre. Se não chegar medicação, ele morre. Então nós precisamos de suprimento na trincheira. Lembra da gente, viu? Manda o suprimento para essa trincheira, para a gente continuar anunciando o evangelho que liberta. O evangelho puro, simples, mas extremamente poderoso, para a honra do Cordeiro e para a vergonha do inferno. Que Deus te abençoe e te guarde. Um ótimo Natal a todos, um ótimo final de ano, boas festas.